Estava aqui esperando só você entrar. Boa noite, feliz. Boa noite, Lucas. Só que pelo meu perfil eu entrei no meu celular. Talvez a câmera não seja tão boa. Novo aqui, esse computador, eu não consegui baixar o Insta, enfim. Tá tudo certo? O áudio e vídeo? Tá ótimo, perfeito, tudo é perfeito. Então tá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos e todas nesta sala. Eu estou bem animado para esse nosso papo. Eu estava falando como é que eu ouvi falar de você pela primeira vez. Eu estava aqui, cadê? A escola que eu sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Quando eu ouvi falar desse conceito pela primeira vez de Rubem Alves, eu falei, meu Deus, será que existe alguma coisa parecida? E uma vez eu estava no YouTube, professora, e aí eu me deparei com um documentário da TV Futura, e de repente eu vi que existia uma escola assim. E aí eu falei que muitas das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, quando eu converso com as pessoas, professora Edilene, parece que é como se fosse uma utopia. As pessoas acham que é impossível. E aí eu falo para elas, olha, deixa eu te falar uma coisa, não só é impossível, como isso já existe. Pessoas dentro do Brasil já foram capazes de trazer isso à realidade. E hoje, para quem está aqui chegando agora, eu estou aqui como uma dessas pessoas, pessoal. Uma pessoa que foi capaz de trazer esse tipo de educação com todos os desafios que nós temos no Brasil. Então, é uma honra enorme estar conversando com você. Eu estou muito feliz. Nós vamos falar sobre tecnologia, sobre um projeto extremamente ousado, de como a gente pode abraçar literalmente o mundo, transformar o mundo numa aldeia global, uma escola que não tem paredes, e a gente vai conseguir fazer isso de forma humanizada, de forma individualizada. E nós vamos falar sobre a Open Learning Connect. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes eu queria só me apresentar para quem está aqui e ainda não me conhece. Me chamo Lucas Paiva. Nos últimos 12 meses, eu tive a oportunidade de fazer formação, estar com mais de 3 mil professores aqui do meu estado, em Alagoas. Eu sou diretor de um projeto chamado Tiro na Lua Educação. Eu comecei desenvolvendo projetos na área de saúde de professores, por conta de afastamento de professores por doença. Eu enxerguei que a educação precisava ter um olhar 360 graus, eu criei o professor 360 graus, e atualmente eu desenvolvo projetos na área de inovação, na área de formação de professores também, e eu estou muito feliz de estar aqui com você, professora Edilene. Eu estava lendo o livro do professor Pacheco sobre os paradigmas da comunicação, e lá ele fala que um documento de um congresso de educação para o futuro da perspectiva latino-americana. Ele falava que a gente não precisa de mais educação, e sim de educação qualitativamente melhor. E no Japão, as pessoas estão falando muito hoje de sociedade 5.0, onde, ao invés da 4.0, onde o foco era nuvem, tecnologia, internet das coisas, na sociedade 5.0 é onde a gente coloca o ser humano no centro e com o uso da tecnologia, ele melhora o meio em que vive, para que nós tenhamos um mundo mais justo, com mais qualidade de vida e mais sustentável. E aí eu gostaria de perguntar para você a respeito desse mundo novo. Como é que você acha, professora Edilene? Se apresente um pouquinho para a gente, fala um pouquinho quem você é. E se você acha que a nossa escola está tendo sucesso, a escola tradicional, né? Se ela está tendo sucesso em navegar por esses novos desafios de uma sociedade 5.0 e em que pontos você acha que está precisando melhorar? Ah, Lucas, são tantas coisas, né? O coração e a mente fervilham, sabendo que estamos aqui com tantos professores tão maravilhosos. Parabéns pelo seu perfil, por você fazer parte desse mundo da educação, né? De ter essa comunicação linda aí com todo mundo. E muito obrigada novamente pelo convite. Bom, vou falar brevemente da minha trajetória, né? Eu sou professora há mais de 30 anos, eu falava antes 20 anos, depois eu me dei conta que já faziam 25, quando eu falava 25, daqui a pouco eram 30, agora eu fiz as contas direitinho, são 35. Então, Caraca. então eu trabalhei na rede municipal, na rede estadual, como professora de escola pública, com todas as dificuldades e alegrias do professor de escola pública, conheço bem chão de escola. Em 2001, eu fui para o Japão, trabalhei como coordenadora e diretora de escolas brasileiras no Japão, onde tive a oportunidade de autorizar, legalizar escolas que estavam nascendo, então eu tinha um trato direto com o Ministério da Educação, foi quando eu me aprofundei nas leis
da educação, né? Em 2010, sonhando em retornar definitivamente para o Brasil, eu queria trabalhar com educação novamente e eu queria muito trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, eu encontrei o projeto Âncora, pelo qual eu me encantei, porém o projeto Âncora era apenas um projeto no contraturno. Então, eu fui convidada para iniciar também a escola. Então, o projeto Âncora seria, que antes era só meio período, passou a ser período integral, numa educação integral, e assim, com a alegria de poder trabalhar juntamente com o professor José Pacheco e a Cláudia Duarte. Né? Então, nós iniciamos, junto com a equipe do Projeto Âncora, o projeto que se tornou referência mundial em educação. Recentemente, né, em 2019, eu iniciei um novo projeto também, Escola Aberta de São Paulo, um projeto também sem fins lucrativos, na mesma linha do projeto pedagógico, inspirado na Escola da Ponte, né, que foi consolidado no projeto Âncora e passado a limpo na Escola Aberta de São Paulo. E mais ainda agora, de maneira mais organizada e estruturada, juntamente com a Open Learning, né, School, eu estou organizando com toda uma equipe maravilhosa essa educação para todos, né, para uma abrangência maior. Então, iniciou em Portugal, agora no Brasil, e a ideia é expandir muito mais para outras crianças, além das que estão próximas de nós, né? E aí, claro, a Open Learning Connect tem esta conotação já disruptiva de entender a educação, como o Japão, você bem disse, né? Já está também buscando olhar para o futuro, talvez dando um salto, né? Porque ele estava bem no passado, eu conheci muito bem o sistema japonês, né? Apesar das tecnologias muito avançadas no Japão, a questão da educação sempre foi ainda muito ligada ao militarismo, né? Apesar da proposta ser construtivista, mas a cultura ainda muito hierarquizada, muito rígida. Então, esse salto quântico aí vem para revolucionar de verdade. Bem, e a Open Learning está nesta mesma pegada, tá? Nesta linha de entender a educação das crianças do século XXI como a educação do século XXI, né? Onde giz e lousa, eles vão ser cada vez mais obsoletos, que já são obsoletos, né? A pandemia nos trouxe aí a relação da escola, professor e família num outro lugar, né? A dificuldade que tínhamos em entender o papel da educação, colocar em prática as teorias da educação, que fala do protagonismo da criança, que fala das relações humanas, que fala educar para o século XXI, que as 10 competências gerais da Base Nacional Curricular. Basta olhar para a base que a gente vislumbra um futuro maravilhoso, né? Por exemplo, ele fala do conhecimento, né? A competência do pensamento científico, crítico, né? Fala da competência do repertório cultural, da comunicação, da cultura digital, do trabalho por projetos, da argumentação, do autoconhecimento e autocuidado. É essa educação que nós precisamos colocar em prática, né? Então, sabendo que a escola, que o Zé Pacheco já há mais de 40 anos diz, né? Ficou conhecido como uma escola sem paredes, agora literalmente a escola ficou sem paredes. E fazer o quê, então? Então, estamos aqui hoje para conversar um pouco. E aí, como fazer essa escola sem paredes? Eu amo essa provocação. E tem alguns pontos que eu queria trazer, né? Que eu acho que assim, a nossa escola tradicional, ela infelizmente, ela falha em muitos pontos, travestido, às vezes, de pseudo-inovações. Então, a gente, quando vai falar sobre essas coisas, a gente precisa falar do conceito de inovação, da maneira como ele deveria se materializar. Então, assim, eu gosto muito quando John Dewey fala que a experiência, estudar a vida e estudar a educação, deveria ser uma única coisa. E o que hoje a gente percebe é um descompasso gigante entre o que acontece naquele prédio e o que acontece fora. E por aí a gente já tira em como a gente não consegue ser coerente. Infelizmente, a palavra é essa. A gente não consegue ser coerente porque você tem um mundo extremamente complexo, onde tudo é sobreposto uma coisa à outra, e a nossa educação é totalmente compartimentalizada por séries, por disciplinas, não simulando o nosso mundo real. E tem uma teoria, antigamente se falava muito do mundo VUCA, né? Mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E tem um antropólogo americano que trouxe um conceito novo pós-pandemia,
do mundo bunny, que em português o acrônimo ficaria FUNny, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E eu converso muito com os professores, falando, professor, se o nosso mundo é frágil, nós precisamos promover a fragilidade dentro dos nossos projetos em sala de aula. A partir do momento, por exemplo, aí tem gente que fala assim, mas como é que eu faço isso na prática? Então, assim, na prática significa que eu preciso entender que a mudança de cenário na execução de um projeto muda drasticamente sem aviso prévio. Que assim tem sido a vida, assim foi a pandemia, e muita gente falava assim, fui pego de surpresa. Por quê? Nós não estávamos preparados para mudanças bruscas de cenário. E a escola poderia promover isso. Quando a gente vai pegar, antes de perguntar, fazer uma pergunta para vocês sobre tecnologia e educação, quando a gente pega, por exemplo, o relatório de Delors, aprender a conhecer, os nossos alunos não sabem aprender. Eles não têm autonomia para fazer roteiros autodirigidos de estudo. Aprender a fazer. Você vê hoje várias empresas no ramo de tecnologia, até localmente eu vejo, várias vagas e falta mão de obra qualificada. As pessoas não sabem, elas sabem várias coisas, mas não adequadas às vezes ao que o mundo está precisando. Terceiro, aprender a conviver. A gente vê a toxicidade das redes sociais, a abstenção política dos jovens, a gente tem essa dificuldade e no final aprender a ser. E quando a gente fala aprender a ser, nós vemos os níveis de depressão e de suicídio dos nossos jovens, mostrando que a gente não está dando uma resposta adequada a esse mundo que está acontecendo aqui hoje. E aí vem, pergunta, que eu quero aprender muito com você aqui hoje. Claramente, nós não estamos conseguindo devolver para a sociedade aquilo que é pedido ou que é necessitado da escola, até porque a culpa não é só da escola, tem toda uma estrutura muito complexa que faz isso. Aí eu pergunto para você, Dilene, como é que a gente faz algo que é humanizado, ou seja, existe olho no olho, como a gente está aqui agora, existe humanização no que a gente está falando aqui, mesmo que seja por um celular, mas existe humanização. Como é que é possível humanizar fazendo algo que atinja muitas pessoas? Queria fazer essa pergunta para você. Muito bom, Lucas. Realmente é um desafio, né? Quando a gente fala de uma educação como a nossa, né? Que não tem como centro o professor, como foi até o século XIX, e também não tem como centro o aluno, como foi na década de 80, a busca, né, para o centro do aluno. Nenhuma coisa nem outra aconteceu direito. Hoje, nosso trabalho é pautado nas relações humanas. Não é centrado nem no professor e nem no aluno, mas nas relações entre eles e entre todo o seu meio, toda a sua cultura, todo o seu entorno. E aí, quando a gente se depara com a necessidade de fazer esse modelo de educação numa situação virtual, entra em parafuso, né? Peraí, como agora, né? A relação vai ser com a máquina? Não. Nós temos a condição plena, enquanto educadores, de entender que o respeito à individualidade passa pelo respeito à história de vida, à cultura, o meio onde essa criança vive, a sua condição social, as suas dificuldades, as suas potencialidades, os seus desejos, os seus sonhos. Que é algo mágico, que só nós, professores, temos acesso. Claro, a família também tem, porém a família tem com outro olhar, com outro papel. Nós temos um papel de profissionais, como profissionais de educação. Então, esse ato nada mais é do que um ato de amor. E como nós, então, trabalhamos com essa questão do respeito à individualidade, com o trabalho do protagonismo, dentro deste meio virtual? Então, dentro do desenho da Open Learning Connect, nós temos tutorias individuais, tutorias coletivas, o perfil do educador ser alinhado com o perfil daquele grupo de crianças, assim como na escola física, não ter separação por idade, não ter separação por série, e aí a gente já tem um ganho sendo virtual. As crianças nem precisam morar na mesma cidade, nem no mesmo país. Então, o repertório cultural que vai ser trabalhado, ele se amplia gigantescamente. Né? O que antes nós tratávamos dali do seu entorno, como é a Escola Aberta de São Paulo, né? Dos equipamentos públicos do entorno, quem são as pessoas, quais são os saberes e fazeres daquela comunidade, quais são as dificuldades, quais são as alegrias, qual é a história. Olha só, crianças de Angola, crianças de Portugal, de várias regiões do Brasil, crianças de Macau, países de língua portuguesa,
podem se encontrar e falar das suas culturas. É muito bom, é muito rico. Isso é surreal, assim, pensar. Eu fico pensando na minha filha. Hoje a gente ouve muito, às vezes, os jovens de 13, 14 anos falando, poxa, eu estava jogando aqui LOL, e tem um amigo meu que está na Noruega, tem outro que está no México, tem outro que está nos Estados Unidos, e eu estou aqui. Então, as pessoas que já têm o hábito dos jogos, já encontrou o que a Cíntia falou muito bem aqui desse ambiente muito multicultural. O problema desse espaço aberto é que não existe intenção de aprendizagem. Então, ele por si só não é um ambiente onde eu quero que minha filha passe as 10, 20 horas semanais. E aí, o que eu aprendi, inclusive, muito com vocês, eu queria dar um depoimento. Para quem não está entendendo exatamente o que é possível, eu fiz tutorias com vários professores nesse período de pandemia, todas elas virtuais. E tem uma cidade aqui próxima, chamada Coité do Noia, cidade de zona rural, 10 mil habitantes. E aí eu cheguei para uma professora e perguntei assim, professora, o que você gostaria de aprender? Aí ela falou, eu gostaria de aprender origami. Eu falei, interessante, por quê? Porque é algo que eu acho muito interessante e dentro da realidade da minha comunidade, os meus alunos não têm tesoura, não têm lápis de cor e eles não têm hidrocor em casa. Mas eu tenho como conseguir papel para todo mundo. Isso é a coisa mais linda do mundo, porque quando a gente fala sobre aprendizagem significativa, a gente lê sobre esses pontos e tem que vir do outro. Se não existe essa conversa individual, não tem como eu chegar numa sala com 30 pessoas, com 50 pessoas, e se não houver esse momento, eu perco justamente o que atribui significado, que é a segunda pergunta. Aí eu perguntei o que ela já sabia sobre origami e o que ela gostaria de saber. E sabe o que aconteceu? Um projeto lindo de origami no ensino da matemática. Ela conseguiu fazer um projeto belíssimo com os alunos e tudo isso foi feito virtualmente. Então, um outro projeto que eu fiz, eu juntei 8 professores e falei assim, olha, vamos fazer, escolha um tema. O que a gente poderia fazer numa praça da cidade de vocês? Aí eles falaram, poxa, uma oficina de sustentabilidade e de brinquedo com material reciclável. Falei, caraca, que massa, vamos. Aí professores de 4 disciplinas diferentes se juntaram. Eles organizaram um evento presencial na cidade e levaram as 30 crianças. E quem fez a oficina, a parte melhor de todas, foram os alunos para os outros alunos. E isso, do virtual para o presencial. Então a gente precisa sair da dicotomia de que, como se, ou o paradoxo, como se a tecnologia fosse algo que fosse desumanizar a educação, mas se bem empregada, com os princípios e fundamentos certos, eu enxergo o projeto da Open Learning Connect como algo que pode ser literalmente o melhor dos dois mundos. Então, assim, meu amigo Daniel Saraiva, tanta gente legal que tá por aqui acompanhando, gente que eu admiro tanto profissionalmente, que são pessoas relevantes na educação aqui no cenário, aqui do Brasil, e pessoas que eu tenho um carinho grande. E eu queria trazer de volta para a sua experiência, Edilene. A Open Learning Connect se propõe aqui, já que o Brasil não tem uma legislação aplicada ao homeschooling, me corrija se eu estiver errado, tá? Isso vai das minhas pesquisas e das minhas coisas pessoais. Ela ainda vai ser algo feito no contraturno, ou vai ser feito não só no contraturno, tem esse conceito, inclusive, não é legal, mas ele vai ser feito fora do horário regular da escola, porque a Open Learning Connect, por enquanto, ela não pode ser a única escola, né? Correto isso? Isso, exatamente, Lucas. A Open Learning Connect, lembrando, são alguns braços da Open Learning, né? A Open Learning Física, que é a escola Open Learning School, que já começou em Portugal, que vai iniciar agora em 2023 no Brasil, que é a escola física. A escola Open Learning Connect, que, como você bem disse, ela o homeschooling no Brasil ainda não está legalizado. Apesar de vários estados estarem bem avançados nessa discussão, ainda não foi regulamentada. Ela já foi aprovada em algumas instâncias. Mas é muito importante desmistificar o que é o homeschooling, porque existem até situações em que muita gente fala, puxa, o homeschooling, tem muita gente que está negando hoje levar seus filhos para a escola por uma questão ideológica, política, né? É porque está com medo da doutrinação das escolas, é uma forma de fugir. Uma loucura, né? É uma pena. E existem grupos fortes, muito bem organizados, que já adotaram o homeschooling. Eu conheço vários que disseram, não, eu não quero que meu filho estude no sistema arcaico de educação. Eu não quero que ele seja avaliado com uma ferramenta à prova somente. São
pessoas com um olhar muito amplo para entender que a criança aprende muito. Ela pode aprender com a família, aquela comunidade organizada por vários motivos, ou porque é isolada, ou porque tem uma perspectiva sustentável até para a educação, enfim, por vários motivos. E aí tem toda a questão, mas como não é legalizado, a família pode sofrer um processo e tudo mais. Eu vejo famílias até lutando já com isso. Olha, pode vir o processo que for, que eu estou no homeschooling. Mas nós não queremos que nenhuma criança saia da sua escola para somente ficar no Connect. Nós somos muito responsáveis e sabemos da condição legal. Porque um dos pilares para a educação que a gente trabalha é o marco legal. Seja ela física, tem que ser reconhecida, autorizada, como qualquer outra escola, e se for virtual também. Então, a Open Learning Connect, ela vai entrar como curso livre. Eu vejo várias famílias que estão desesperadas, porque seus filhos não estão gostando da escola virtual, da forma que está sendo dada, estão tendo que seguir livros didáticos, devorar livros didáticos online, devorar conteúdos sem sentido para elas, né? Claro, com todo o esforço dos professores, com toda a boa vontade, mas não houve uma reconfiguração das práticas educativas, mesmo na pandemia. Apenas muitas escolas conseguiram colocar plataformas um pouco mais elaboradas, mudar um pouco o ritmo dos encontros, mas continuou tendo aula, continuou tendo conteúdo para ser aplicado. E aí tudo volta a estaca zero. As crianças voltam de novo a ser as vítimas, né? E muitas famílias já se deram conta e falaram, não, este modelo eu não quero mais, eu não aceito, né? Então, mesmo com a criança que esteja matriculada numa escola, óbvio, todas, né, devem estar, porque é um direito da criança estar matriculada numa escola regular. E ela quer aprender a aprender, quer aprender a desafogar as suas necessidades intelectuais, os seus desejos, os seus sonhos, quer desenvolver projetos, quer aprender a se relacionar com outras crianças de outras formas, né? A Open Learning Connect vai dar todo esse suporte. E ainda passando pelo currículo nacional. Não para devorar, não como pressuposto para ensinar, mas sim como uma ferramenta para dar suporte aos projetos que as crianças irão desenvolvendo, né? Mas para mim a avaliação, tanto na escola aberta, como foi no projeto Âncora, na Escola da Ponte, há sim avaliação, como haverá também na Connect, Open Learning Connect. A diferença é que a avaliação, ela não é como um ponto de chegada para se avaliar os resultados. A avaliação é contínua, formativa e sistemática, ou seja, ela se dá em todo o processo. Desde o momento que a gente ouve a criança, até ela dizendo, não, eu não quero aprender nada, é um ponto para eu quero aprender, né? O que aconteceu já com ela, que ela já está deixando de achar que tem sonhos, que ela pode aprender. Todo o trabalho que ela vai desenvolvendo individualmente, com o seu grupo, com outros educadores, nas oficinas, nos grupos de responsabilidade, vão sendo observado, avaliado, mediado por um adulto, por um educador. E esse educador vai trazendo as evidências de aprendizagem. E a aprendizagem, ela não é comparado, o que uma criança sabe, deixou de saber, não é comparado com outra criança, mas com ela mesma. Ela não vai ser, então, olha, todos aqui deveriam tirar 10, você é 8, você é 7, você é 6. Isso é um crime com a criança. A gente acaba já com os sonhos das crianças quando a gente acha que avaliar desta maneira é a melhor ferramenta. E não precisa que eu fale aqui, né, muito, porque estão aí nos livros, as teorias de educação, todas falam do respeito e avaliação significativa, né, da necessidade. O que precisamos é fazer, colocar em prática. Não é simples, não é de uma hora para outra, porque passa por uma desconstrução de nós, né, da nossa profissão, não só da nossa profissão, mas do eu, das minhas crenças, do que eu venho fazendo. É muito comum, quando a gente se depara com uma tentativa, com a busca da mudança, a gente fala, puxa, mas eu fiz tanto, e tão bem feito, eu fiz com tanto amor, agora não vale mais? Vale! A pessoa continua. A essência do que ela é, do que ela fez, do que ela aprendeu, está com ela. Mas é preciso voltar a repensar as práticas. Poxa, se eu
apesar de fazer tudo isso tão bem feito, ainda tem criança que não aprende, então alguma coisa está errada. Ou as crianças estão aprendendo para satisfazer o coordenador que está exigindo tal coisa, ou satisfazer o livro didático para cumprir ali as páginas, porque virão outros. Peraí, não, a relação da educação não pode estar no livro didático, não pode estar em preencher planilhas, em preencher tabelas, em fazer aquele monte de parafernália de papéis para o educador preencher. Tem que ter tempo, o educador tem que ter tempo para ter a escuta calorosa, afetuosa, respeitosa. Ele tem que ter tempo para conversar com outros colegas sobre o que ele está sofrendo, quais são as suas necessidades, o que ele fez, o que foi sucesso, o que ele pode mudar. Ele precisa estar com outros, assim como as crianças também. E para isso é preciso tempo. E tempo a escola tem. A escola tem tempo, o que ela precisa é colocar, reorganizar as coisas. Espera aí, se a aula não está funcionando, apesar de eu dar uma boa aula, nem todas as crianças estão aprendendo, então por que tem que ter aula? Por que a aula tem que ter 50 minutos por cada matéria? Por que o professor de matemática só pode falar de matemática? Por que o professor de história só pode falar de história? Por que tem que dar um trabalho para somar, dividir, multiplicar e achar uma nota final? Que nota é essa? Olha para essa nota e vê se ela representa de verdade esta criança. Representa de verdade aquilo que ela é, o que ela precisa, o que ela fez, o que ela se desenvolveu. E se é, cadê a justificativa disso? Cadê as evidências? Uma prova estanque de um momento, de um retrato de um momento onde a criança foi muitas vezes incentivada a decorar aquilo para ir bem na prova e depois, minutos após, se pergunta o que você aprendeu, o que você fez. Ela logo diz, não me pergunta, eu já fiz a prova, já tirei Esqueceu. esqueci, não quero mais falar disso. Esqueceu. Não é? Ô, Por Dilene, quê? Onde está a relação da educação e da aprendizagem seguinte? Você precisa olhar para estas mazelas. Eu sei que é difícil, sabe? Muitas vezes a gente olha e fala, quer saber, é tão difícil mudar, vamos fazer do jeito que está mesmo, que está tudo certo. isso, isso. Coragem, resiliência e principalmente companheirismo. Precisa do outro colega, do outro professor, do Ui, apoio da coordenação, da direção. concordo. Tem uma pergunta bacana que chegou aqui, de uma pessoa maravilhosa chamada Sábio Carnaúba. E eu queria fazer uma observação e também queria pedir sua opinião nisso aí, tá? Como conseguimos manter a personalização da educação em grande escala? E uma coisa que eu percebo, né, essa questão de atendimento universal e a tecnologia vem como essa. Hoje a gente vive em era de EAD, em era de infoprodutos. E o que uma das coisas que eu acho que é muito importante que fique claro é que eu acho que essa não é a proposta do que a gente está conversando aqui. Não é simplesmente chegar só que vídeo chegue em mais pessoas. Porque isso por si só não promove mais aprendizagem, né? O que eu percebo é que, da mesma forma como a gente usa a tecnologia para escalar também com pessoas. Então, assim, quando a gente vai ver as bandeiras de luta de Freinet, né, ele já falava, né, sobre as turmas de até 25 alunos. E aí eu lembro que na época da Ponte, eu acho que do Ancora também, vocês têm esse número de um tutor para cada 15 alunos. Então, e aí eu venho a pergunta. É possível essa escola onde cada tutor ele tem um número pequeno de alunos e como é que isso acontece quando muito mais alunos chegam do que tutores? A tecnologia vem para resolver, a gente traz mais pessoas. Ao seu ver, como é que a gente pode manter essa humanização e a personalização de cada pessoa, de cada educando, dentro desse atendimento de escala? Muito bom. Essa é uma pergunta que sempre veio, mesmo quando não se falava em pandemia, Imagino. trabalho online, as pessoas Sim, diziam, sim. na minha escola, eu tenho 30 na sala de aula, vocês têm aqui 15 no máximo. Eu já tive 26 no Ancora, 26 tutorando, sendo diretora da escola, cuidando da questão Cara, dos é muita gente. meus tutorandos. Não aconselho, é muito trabalhoso, é uma É, loucura, é. porém, é possível. E eu também já tive 30, 35 crianças numa sala de aula na escola pública que eu trabalhei, muitos anos da minha vida. Então eu sei do que essas pessoas estão falando. Por isso que não cabe esta pseudo-inovação. Inovar apenas com uma ferramenta digital, mantendo a estrutura da escola mesma, não funciona. Ou inovar, sendo escola física, com uma lousa digital ou com computadores de última geração, achando que isso vai resolver. Não resolve. Não resolve, porque a relação da educação continua a mesma. Agora, imagine só, quando você
não está sozinho. Quando você ajuda essas crianças a mapearem quais são os pontos de saberes e fazeres do seu entorno. Quando eu falo seu entorno, né, inclusive virtual, né? Onde tem um médico, um advogado que toparia fazer parte de um projeto, que gostaria de falar de educação comigo. E tem muita gente, basta a gente dizer, gente, estamos abertos, open, né? Estamos abertos. Quem quer discutir educação? Tem um engenheiro, tem um pedreiro, tem um marceneiro, tem um mecânico, tem o padeiro, tem a faxineira, tem um médico. Quando essas pessoas são mapeadas, né? Ou porque fazem parte da família, ou dos amigos, das crianças, e elas fazem parte de um mapa, que a gente faz até no Google Drive, né? Esse mapeamento. Onde que está o padeiro? Como que a gente conversa com ele? Vamos lá falar com ele, falar do nosso projeto. Quando tiver algum projeto relacionado à alimentação, será que ele não gostaria de ir à escola? Ou ele poderia receber um de nós aqui para ensinar a fazer alguma coisa? Isso acontece, não estou falando do futuro, não. Estou falando do que a gente já vem fazendo há mais de 10 anos. Sim, sim. Eu acho importante isso ficar claro, porque como eu falei para você, Edilene, toda vez que eu vou conversar com uma pessoa, um educador, um pai, eu falo de uma escola que a comunidade participa, que não tem turma, que não tem série, não tem prova, é muito importante entender que isso já foi feito, pessoal. Isso já foi feito em Cotia, São Paulo, isso já foi feito. Então, assim, é muito legal essa sua experiência, porque tira a gente da teoria e simplesmente, ó, pessoal, confia nessa proposta, porque um dos maiores desafios de que mais pessoas abracem isso é justamente as pessoas que têm medo do novo. Têm medo, elas têm esse receio, os professores têm, os gestores de educação têm, os pais têm, às vezes os alunos são os que menos têm, até porque eles têm menos, às vezes, vícios de mundo. E depois que ele coloca muitos vícios neles, aí eles ficam com restrições também. Mas a criança, ela prefere a aprendizagem aberta. A criança, ela prefere. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que a Daniela falou? Aceita aí. Peraí, deixa eu só ver se vai dar tempo aqui, Dani. Que eu preciso fazer umas perguntas para ela e eu preciso terminar antes das 20, que ela tem outro compromisso. Eu tenho mais duas perguntas muito importantes que eu preciso fazer com ela, que um amigo está pedindo para participar, que é uma pessoa extraordinária. Eu vou ver só se vai dar tempo, porque eu sei que você precisa correr daqui às 20 horas. E eu sei que, e eu espero que esse não seja o nosso último bate-papo, tenha sido apenas o primeiro. Mas assim, sobre tecnologia, tá? Sobre tecnologia e o projeto da Open Learning, até para mais pessoas terem essa clareza, né? Nesse período de pandemia, e hoje se fala muito sobre Web 3.0, se fala muito sobre esses ambientes virtuais, e uma coisa que a gente começou a utilizar, tem até uma ferramentazinha chamada Gather, onde eu pegava, professora, a gente pegava uma praia ou um auditório, um ambiente virtual qualquer, e você tinha várias salas diferentes. Então você tinha, por exemplo, uma casa, tinha sala de estar, tinha sala de jantar e tal. E quando você entra no Gather, você entra com a sua câmera ligada, o seu microfone, e você vai andando pelas salas e você fica onde você quiser. Então a gente fazia um encontro com vários professores, por exemplo, e se um professor quisesse ficar, ó, galera, João, eu quero conversar com você na sala de jantar. Aí eles iam com o bonequinho deles andando até a sala de jantar e lá eles conversavam. Quando ia juntar todo mundo, a gente ia para a sala de estar, por exemplo, e aí abria a câmera de todo mundo. Quando eles queriam conversar entre si, eles conversavam entre eles. Mas assim, é como se eu estivesse simulando um ambiente presencial dentro das tecnologias disponíveis. Todos se sentiram acolhidos. Todos conseguiram aprender uns com os outros. A gente conseguiu promover, e assim, cada vez mais eu acredito. E a gente não estava na mesma cidade, que é outro ponto muito importante. Porque assim, o presencial jamais vai ser substituído, ele é super importante, só que ele tem limitações. Então, assim, esse grupo mesmo de trabalho, ele não teria acontecido porque nós estávamos em cidades diferentes. E aí eu trago para você mais uma provocação sobre o Open Learning Connect. Open Learning Connect já é um projeto para agora. Quem são as pessoas que deveriam dar mais atenção ao Open Learning Connect? E como é que as pessoas poderiam ter mais informações sobre quando começa, qual a idade, talvez, das crianças? Qual é o público que vocês estão esperando que procurem vocês? Você poderia falar um pouco mais, por favor, desse projeto? Sim, sim. Nós estamos com um público relacionado assim à faixa etária do ensino fundamental, anos iniciais e finais, para esse momento. Entendemos que as crianças muito novas para a tela, né? Não que o tempo de tela seja absurdo, não, pelo contrário.
gente preza muito pelo mínimo de tempo de tela, mas que ele seja tão precioso que tem um impacto na vida real dessas crianças muito forte para elas continuarem aprendendo e estudando. Não é o tempo de tela que, assim, então 5 horas de estudos na tela. Não. Ela vai ter ao longo da semana encontros com o tutor, individualmente, encontros com o seu grupo, encontros com o grupo de um projeto, encontros com o grupo que ela se inscreveu para uma oficina, encontros para compartilhar o que ela fez, encontros para colocar questões, dúvidas que ela está tendo no seu percurso, né? Isso muito mapeado com a necessidade da família e da criança. A gente tem um mínimo, mas ele não pode exceder esse mínimo para um máximo absurdo aí que vai colocar a criança em tela só. Não. Existem muitas plataformas que dão conta da criança fazer outras coisas além de estar assim no trato direto com o tutor. E são plataformas maravilhosas. Projetos, eu até acompanhei recentemente, né, uma pessoa que estava participando de um, se não me engano, chamava Globe. É um projeto, uma plataforma onde conectam cientistas do mundo todo. Olha que interessante. Cientistas do mundo todo. E esses cientistas conversam com as crianças e motivam essas crianças a observar, por exemplo, a água do rio, ou de onde vem a água da sua casa. E ele apresenta ferramentas para a criança aprender a coletar, analisar, e depois eles criam isso em uma forma de estatística e propõem formas de melhoria do meio, ou de lagos, ou de rios, ou de córregos. Então é isso, a educação do século XXI é conectar pessoas do mundo todo, e nós temos especialistas maravilhosos do mundo todo. Por isso que a gente precisa parar de achar que é o professor, aquele que professa, e a palavra tem muita força, né? O professor vem de profeta, o que professa, e o aluno é aquele que não tem luz, que recebe a luz. Essa relação muito professor e aluno somente, ela é muito limitada. E cada vez mais as crianças estão tendo acesso no Google, faz uma busca, o professor demora um mês para dar uma resposta, ela tem a resposta na hora. O que não quer dizer que informação seja conhecimento. O que nós precisamos é ajudar essas crianças a produzirem, a analisarem, a criticarem e a produzirem conhecimento. E não em busca somente de informação. A informação é importante, né? Também analisar, criticar a informação é fundamental, ainda mais no mundo de hoje. Mas essa conexão com outras plataformas, com outros grupos de outras situações, especialistas de outras áreas, tem muita coisa acontecendo no mundo, está borbulhando. O educador, ele deixa de ser o professor e passa a ser o mediador, o articulador das aprendizagens. Ele conecta a criança e as crianças com essas outras pessoas. E aí você fala, poxa, não precisa ter só 15, pode ter 30, 40. O que ele precisa é reconfigurar a sua prática, tanto na Open Learning Connect virtual como na física. É exatamente a mesma coisa, né? Entender o tempo, a condição da família, o melhor horário para a criança estudar, qual é o melhor local, a iluminação, né? Quais são os ruídos que podem atrapalhar, né? Utilizar as ferramentas tecnológicas de maneira sadia, crítica, responsável. Aprender a analisar informações é fundamental para esse mundo. As crianças saberem utilizar a ferramenta de maneira segura, responsável, né? Positiva. É tanta coisa para se desenvolver e o educador nunca vai estar sozinho se ele estiver realmente aberto a esta inovação. Quando você diz, né, é difícil, é mesmo, porque é paradigma. Paradigma não se rompe assim só querendo, né? Ah, eu vi, agora eu vou colocar em prática. Passa por coisas tão interessantes, que elas são tão subjetivas e ao mesmo tempo tão concretas, que quando a gente transpõe esse paradigma, né, consegue superá-lo, voltar atrás não dá mais. Eu não consigo mais pensar numa educação de qualidade numa sala de aula. Não funciona. Isso não quer dizer que em alguns momentos seja necessário, que a gente chama de momentos expositivos. É quando o profissional daquela área, a criança procurou sozinha e não conseguiu. Foi motivada a pedir ajuda para uma outra criança, às vezes até mais nova que ela, porque já tenha feito aquilo. Também não resolveu. A gente chama um especialista para o momento direto. E mesmo esse especialista, ele vai primeiro passar por perguntas, pensar, vai mostrar caminhos. A gente para de dar respostas e começa a fazer perguntas.
E fazer perguntas é muito mais difícil do que dar respostas. Muito mais. Muito mais. Eu, quando comecei a fazer o projeto das tutorias, e aí o professor Pacheco fala, segura a sua tentação de querer dar a resposta. E eu estava sempre me policiando, mas eu vejo como é importante. A pessoa que termina um projeto como esse, não é a mesma pessoa que começou. A gente começa a ver, pouco a pouquinho, essa construção da autonomia, e você vê uma pessoa desaflorando na sua frente. É a coisa mais linda do mundo. Tem uma pessoa aqui que ele é um pai, um educador, incrível. Ele acho que quer fazer uma pergunta para você, ele quer fazer um comentário também, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. E ele pediu para fazer aqui em vídeo. Posso chamar ele aqui para fazer a pergunta para você, Ednei, aqui em vídeo? Deixa eu ver aqui. Pode sim, Lucas, eu estou preocupada, porque agora acusou a baixa bateria do meu celular e ele descarregou muito rápido, eu estou preocupada. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. Ah, então tá. Espero que dê certo até o final. Tá bom. Você quer um tempinho para você pegar o carregador? Peço desculpa caso aconteça alguma coisa. Alô? Eita, ela travou aqui. Será que ela caiu? Deixa eu ver aqui. Voltou? Pessoal, me ajudem aqui no chat. A Edilene caiu para vocês também ou só para mim? Quem me ajuda aqui no chat? Deixa eu ver. Voltamos? Voltamos. Tá. Tá ok, tá me ouvindo? Tá bem aqui. Tá. Então, caiu, né? Mas já voltou, né? Chat, vocês estão me ouvindo bem. Então, deixa eu ver aqui. Então, já que voltamos, o pessoal tá falando aqui, travou. Caiu para todo mundo. Ok, mas já estamos de volta. Deixa eu... Obrigada aí por avisar que foi para todo mundo. Foi muita coincidência. Foi para todo mundo. Eu posso chamar o Daniel aqui para ele fazer uma pergunta para você? Pode. Deixa eu ver aqui. Trazer o Daniel. Daniel Saraiva. Deixa ele entrar aqui para a gente poder... Eu quero que... Ele é uma pessoa que... Boa noite, feliz, Daniel Saraiva Evaristo. Você é muito bem-vindo. Você viu que eu tô careca igual a você agora, né, bicho? Estamos parecidos. Meu amigo querido que tanto admiro, aproveita esse momento, faça, se você quiser algum questionamento sobre esse projeto de tecnologia, ou quiser fazer um comentário, faça para nossa amiga, que nós temos aqui mais uns minutinhos antes de ter que terminar. Pois é, o grande lance é que, assim, que eu tô achando é que a gente, quando você formula uma pergunta para a professora Edilene, ela com 2 minutos ela responde a sua dúvida, né? Parece que ela projetou muito bem arquitetada a fala dela, que surgiram algumas questões que eu, ouvindo aqui, ela já respondia na frente. E eu estou bem feliz com essa oportunidade. Eu só queria acrescentar, no momento, acho que logo no começo, tu falou sobre esse quesito de a único método de avaliação ser a prova. Eu já dei muito aula na área de segurança, milito na área de segurança, sou advogado também, dei aula de direito também. Eu tinha um método. Eu nunca fiz prova. A prova nunca me convenceu. Até porque eu tive muita dificuldade no porque dislexia bem aguda. Tá vindo um barulho aí de você aí, viu, Lucas? Tá. E eu sempre achei que a prova era o último dos recursos. E uma vez eu discuti com um professor que eu errei uma questão. Aí, quando eu abordei, eu falei, olha, essa questão aqui, por que tá errado? Ele, por causa disso. Tá, beleza. Eu entendi e aprendi. Me deu o ponto? Ele, não. Eu fiz, mas eu não aprendi? Ele, mas na hora da prova você não sabia. Eu fiz, mas qual é o seu intuito? Que eu aprenda ou que você me avalue num momento isolado? Ele fez, não. Eu não vou lhe dar o ponto. Eu fiz, aí você está sendo injusto. Porque se eu acabei de aprender e lhe comprovo que aprendi, que entendi essa questão de física. Eu lembro da questão. Eu lembro como me marcou isso. Ele fez, não, ele não me deu o ponto. Voltei para casa triste, mas com a ideia de que lá na frente eu poderia mudar. E eu criei, não, eu acho que alguém já deve ter criado isso, nem me dou esse direito de ter inovado nesse sentido. É chave, acho que a gente falou da outra vez. Conhecimento, habilidade, atitude, valor e uma palavra que a professora falou no final, entorno. Ninguém pode ser avaliado de maneira isolada, como um CPF. O entorno é fundamental na vida de uma criança, de um adulto, de qualquer um. Então, o que precisa é desenvolver um método que anota a sua avaliação
possa abranger tudo isso. A gente sofre muito, Lucas e professora Edilene, com os concursos públicos. Não é? Você vê pessoas que detêm o conhecimento, mas não têm habilidade. E o concurso ele só mede isso, o conhecimento. Mas ele não tem habilidade para aquilo, ele não tem atitude, ele não tem valor, ele não tem a ética, o entorno. Ele não são aí, nós somos inundados por funcionários públicos que buscam meramente a estabilidade, não tem envolvimento amoroso nenhum com a profissão, e a gente é metralhado por esses servidores públicos a todo tempo, fruto de uma metodologia ineficaz de avaliação. Impossível alguém entrar, não me entra na cabeça, alguém fazer parte de uma entidade pública mediante concurso. Não faz sentido algum, porque o que foi avaliado dele é apenas um item de uma gama de itens que deve estar alegado. Aí eu estendo isso para toda a educação. E eu queria também, como é mestrado no tempo, dar uma sugestão, Lucas. Tem um cara maravilhoso chamado Maurício Vasconcelos. E esse é o filho do Mauro Vasconcelos do Hotel, e ele é dono daquele Tamo Junto, que funciona lá em Milagres. E ele mora lá com a esposa e com os 2 filhos. E a educação dos filhos tem sido à distância. Ele reformou a escola pública, aumentou a conexão, e ele tem, eu acho que ele se encaixaria muito aqui, para a gente entender o que é que ele tem usado lá para suprir, porque uma comunidade foi arrastada para lá. E muita gente de fora, morando em Milagres hoje, usufruindo de educação conectada, né? E com resultados muito interessantes. Então, a gente já tem funcionando aqui. Bacana, Daniel. Eu agradeço, cara, a provocação, tanto a provocação 1 sobre avaliação, como a segunda provocação também a respeito de. E cada vez mais, né, a gente vê as pessoas buscando mais qualidade de vida, indo para cidades menores. E isso vai cada vez mais. Uma das coisas que faz com que a gente não consiga fazer isso é, às vezes, a educação dos filhos. E a gente fica se amontoando nas capitais. A década de 70 foi marcada, eu não sei se a professora Edilene é dessa época, mas eu sou, pelo êxodo quando o nordestino migrou para São Paulo na década de 60 e 70, e hoje a gente está consumindo um momento oposto, né? O êxodo urbano. Sai-se muito das grandes capitais, busca-se muito qualidade de vida, busca-se muito o interior. E o interior não é mais aquele interior de antes. O interior hoje tem banda larga, tem fibra ótica, você consegue se conectar com 3G, 4G, 5G aí acontecendo, e tudo vai mudar. E assim, aquele Jetatu, que era o mundo do interior, ele tem hoje a mesma informação da cidade grande. Então, e se a gente continuar com esse método arcaico, eu chamo de tacanho, porque eu sou mais ácido que a professora, essa coisa com leve poesia, não falar, eu não sou mais ácido mesmo. Eu não imagino essa possibilidade de eu quero entender que se estou em Maceió, se estou em São Paulo, no interior de Delmiro Gouveia, o aluno de lá tem a mesma condição de ter acesso aos mesmos especialistas, né? Isso sim que é o verdadeiro conceito de globalização de ideias e de conceitos, né? Exato, Daniel. Cara, obrigado, agradeço, admiro muito você, sempre contribui bastante. Espero que a gente tome um café logo logo e conversemos mais sobre a educação e do estilo. Eu vou aqui partir agora para a parte de considerações finais. Beijão, Dan. Que a gente se encontre logo logo, viu, meu velho? Pô, maravilha. Viu? Um abração. E a gente se encontra já já. E eu queria fazer agora para a Edilene as considerações finais. Considerações finais. Tem mais 5 minutinhos, Edilene? Tenho sim. Eu só estou preocupada aqui. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem, Dá? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então, assim, tá ótimo, tá ótimo. Então, como considerações finais, eu queria primeiro fazer uma reflexão a respeito de jogos finitos e jogos infinitos. Eu li um livro muito bom do Simon Sinek, e ele fala que hoje você não tem problema você jogar um jogo finito. Vou dar um exemplo, o Enem. O Enem é um jogo finito. Ele tem regras bem estabelecidas. Ok. Só que a educação não pode ser o Enem. Porque a educação é um jogo infinito. Ela não acaba nunca. E um dos nossos maiores problemas, Edilene, agora daqui para frente, é como é que a gente se equilibra entre os jogos finitos, que tem datas, que tem prazos, que tem editais. Porém, como é que a gente harmoniza isso com o que o Daniel falou? De que a gente precisa fazer com que todas as pessoas... Acesso à escola não é acesso à educação.
Nós precisamos trazer acesso à educação. A Open Learning, quando eu vejo essa proposta do que vocês estão fazendo, o meu coração fica muito alegre. Porque eu sei o potencial de algo assim, porque eu entendo tecnologia e eu entendo o que a Escola Aberta de São Paulo é, o que o Âncora fez, o que a Ponte fez. E me parece... Eita, voltou? Cortou aqui. E me parece que o Open Learning Connect, ele é o início da junção de tudo que funcionou justamente dos projetos mais inovadores e belos que eu já vi na história da educação. E aí eu queria, antes de perguntar para você qual é a sua visão e sobre qual é o primeiro passo para quem quiser saber mais sobre o Open Learning Connect, eu queria compartilhar com os colegas que estão aqui também sobre um conceito chamado Lei da Difusão da Inovação, que eu acho que o projeto da Open Learning vai passar por isso e vai ser... E quanto mais gente que olha essa live, que compartilhe com outras pessoas, que se interessa em procurar mais rápido a gente vai passar pelo que eu vou falar agora. Então a gente tem aqui, ó, a curva que a gente chama da estatística, da curva normal. Na curva normal, ela é assim, ó. Assim, ó. Então a gente tem aqui o gráfico. Vamos ver se eu vou ter habilidade para explicar isso, mas vamos lá. E aí eu tenho aqui o desvio padrão. No começo desse gráfico, nós temos as pessoas que são inovadoras. São as pessoas que olham para esse projeto e que ela fala assim, eu quero que meu filho seja o primeiro a estar nessa escola. Essas pessoas correspondem a 2% no máximo das pessoas. São aquelas pessoas, Glenn, que ficam na fila à noite na loja da Apple para ser o primeiro a comprar o iPhone. Então esses são os inovadores, tá? São essas pessoas. Correspondem a um percentual muito pequeno das pessoas, tá? Depois a gente tem o que a gente chama dos adotantes iniciais. São aquelas pessoas que ouvem os inovadores e que uma vez que essas primeiras pessoas têm uma experiência negativa, elas estão dispostas a aceitar aquela inovação. Já vai para uma média aí de 8% dessas pessoas. Nós temos o que a gente chama da maioria inicial e da maioria tardia. Essa aí corresponde a quase 70% das pessoas. São aquelas pessoas que demoram até tomar a decisão de abraçar a inovação e só fazem quando alguém parecido com ela já abraçou a inovação antes. Então, quando ele olha aquela pessoa, por exemplo, aqui vamos dar um exemplo das pessoas que são da terceira idade, que hoje tem celular touchscreen. Ela só tem celular touchscreen, às vezes, algumas delas, porque o outro não existe mais. Ou quando ela viu que, às vezes, uma pessoa idosa que ela conhece também começou a comprar o celular touch. E essas pessoas, e aí onde está o nosso desafio de inovação? É entender quem são esses inovadores. Entender onde eles estão, quais são os medos, os anseios dessas pessoas. Encontrar onde é que eles se distribuem para que essa comunicação chegue até essas pessoas. Porque essas pessoas elas vão levar essa informação só o suficiente para que a maioria inicial faça. Depois que a maioria inicial faz, você tem a maioria tardia e por último você tem os retardatários, que são as pessoas que vão para uma escola aberta só depois que a antiga não for existir mais. E esse é o nosso desafio. De inovadores, adotantes iniciais, a maioria inicial e tardia, os retardatários. Então, me parece que nós temos aqui um desafio muito interessante. Muito interessante. Aqui, a Cris fez um comentário bacana sobre a avaliação. Concordo, Cris, sobre essa questão do número de professores. Está corretíssima. E o que eu vejo aqui, eu só queria deixar para você falar assim, qual é a sua visão agora? Falando agora de futuro, de sonho. O que é que você enxerga que a Open Learning Connect vai poder fazer pela educação, Edilene? Me fala um pouquinho sobre a sua visão de futuro. Olha só, vou pegar um pouquinho que o Daniel falou aí, né? Da questão da prova ser muito estanque, né? Uma avaliação, tanto o Enem, Prova Brasil, avalia um momento. E a educação não pode estar a serviço desse momento. O que muita coisa acontece no mundo é a pessoa se prepara para o vestibular. Olha que louco, passa a vida toda estudando para o vestibular, passa horas, deixa amigos para o vestibular. Cadê a escola? Cadê a educação? Quando se tem uma educação verdadeira, ele se prepara inclusive para o vestibular. Ele se prepara inclusive para o Enem. Ele inclusive para a Prova Brasil. Não pode ser o ponto final. Quando se tem a qualidade da educação, quando essa criança aprende a aprender, ela transforma passar no Enem, ou passar no vestibular, ou fazer uma prova para um concurso público como um projeto. Ela aprendeu a projetar, ela aprendeu a pesquisar, ela aprendeu a analisar, aprendeu a criticar. E se mesmo assim ela pretende fazer, ela vai fazer. Porque ela aprendeu a aprender, ela não vai nem precisar do professor para isso.
Isso tem exemplos práticos. Teve uma menina no projeto Âncora, que a gente desenvolveu com ela, ela fez parte de um projeto chamado Grateia, que era um projeto da NASA aqui no Brasil. Bom, resumindo a história, o projeto dela foi eleito e ela foi para Washington, D.C., para ver o lançamento do projeto Pimento Verde pela NASA. Né? Então, ela passou a ter todo um trabalho, parceria com outra escola, envolvimento com a família, enfim. Mas, durante o processo de arrecadação, né, de dinheiro para poder pagar a passagem, ela apresentava o projeto para as visitas. Né? E todo mundo ficava encantado. Recebíamos muitos visitantes, eram cerca de 50, 70 pessoas por semana, né, no mesmo dia. Então, salão cheio, ela apresentava. E eu me lembro que uma das pessoas perguntou para ela assim: puxa, então você vai ser cientista, você vai se dedicar à ciência. Ela disse: eu não, imagino que você é cientista. Mas você está apresentando um projeto para a NASA, seu projeto vai ser lançado, você foi eleito, está apresentando todo o projeto aqui para a gente, você não vai ser cientista? Ela disse: não, eu vou ser escritora. Inclusive, eu já comecei a escrever o meu primeiro livro contando esta minha experiência. E aí, não satisfeita, a moça perguntou: e o Enem? Você não vai fazer Enem, vai fazer vestibular, então você vai fazer faculdade, você vai precisar passar no vestibular. Você estuda também o que cai no vestibular? Disse: se eu estudo o que cai, olha, nós temos um grupo, eu faço parte de um grupo que está estudando sobre o Enem. Ah, então vocês estão estudando a matéria sobre o Enem? Ela disse assim: não, nós estamos primeiro estudando o que é o Enem. Qual é a função política? Por que ele existe? E se mesmo assim a gente quiser fazer o Enem, a gente vai fazer. É só baixar simulados, procurar especialistas. A gente sabe como procurar. Então, é um pouco do que você falou. Do que é infinito, do que é finito. Quando a gente proporciona o infinito, o finito, ele se resolve. Finito. É isso, é isso. E então, eu agradeço demais. Quando eu comecei, eu lembro que a primeira vez que eu li Jogos Infinitos, eu estava pensando em empresas. E quando eu comecei a trazer para o contexto da educação, eu vejo como a Open Learning, como esses projetos de educação aberta, eles são capazes justamente de jogar a gente, de munir a gente de habilidades e competências, para que qualquer coisa, se o mundo, a Web 4.0, a sociedade 8.0, for uma sociedade só baseada em inteligência artificial, as pessoas que passam por esse tipo de educação estão preparadas. Porque ela não foi preparada para um contexto de começo, meio e fim. Ela não foi preparada só para usar Instagram, que depois, daqui a um tempo, é TikTok, muda tudo, e as pessoas estão desesperadas porque o algoritmo mudou. Isso é porque elas não estavam preparadas para o jogo infinito. Porque quem sabe que o jogo infinito é se comunicar, é saber falar bem, é você dar conteúdo de valor para as outras pessoas, é saber distribuir esse conteúdo. Se a pessoa sabe fazer isso, pode vir TikTok, pode vir Clubhouse, pode vir o que for, porque a gente está preparado justamente para o jogo infinito. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem final minha, e eu gostaria de que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, e quando você terminar, a gente vai finalizar essa live, que foi curta. Eu gosto de momentos longos, mas eu entendo também que na internet as pessoas têm o hábito de consumir conteúdos mais curtos, mas eu queria desde já só agradecer, estou honrado por estar conversando com você. Traremos você ainda esse ano para Maceió, vamos dar um jeito, se prepare que você ainda pisará em terras alagoanas esse ano. Vou sim. E eu também quero me programar para conhecer mais da Open Learning, o que precisar da gente do Tiro na Lua Educação, que esse também é um sonho, é o meu sonho aqui de fazer essa educação acontecer aqui no meu estado de Alagoas e levar também para outros estados. O que você precisar da gente aqui, da Tiro na Lua, Daniela que está aqui, que fez o contato, muito obrigado, Daniela, por essa ponte. E a minha mensagem final para vocês aqui hoje é que vocês conheçam mais o projeto da Open Learning. Tem um canal no YouTube maravilhoso, com muitos materiais incríveis. Tem o manifesto, que é a coisa mais linda do mundo. Dá para assistir todo dia, para se inspirar, inclusive. E tem materiais explicando um pouco mais sobre o projeto. E sobre quem está aqui, que é pai ou educador, ou gestor da educação, não só as pessoas que estão aqui agora, que vão assistir esse vídeo depois, eu queria deixar para vocês uma frase que ela mostra o que a gente precisa para esses novos momentos. Como a professora Edilene falou, a gente não muda paradigmas só racionalizando. A gente muda paradigmas quando a gente se predispõe a fazer coisas diferentes. E o Guimarães Rosa tem uma frase que ele fala que o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. O que ela quer da gente é coragem. E a gente vai precisar de muita coragem para conseguir, muita. E eu sei que 35 anos, eu sei que em momentos
Deve ter sido extremamente cansativo, mas entenda que você não está sozinho, Edilene. Tem muita gente. Eu estou conseguindo agora puxar cada vez mais pessoas por essa missão também. Então, assim, o que o Pacheco começou, e você faz também, e o Tião faz no CPCD, e a Regina faz na Maré, e a gente vai conseguir fazer isso, o que a Alconect vai fazer agora, o Tiro na Lua faz aqui em Alagoas. A gente vai conseguir ter não só acesso à escola, mas acesso à educação para todos, tá? Então, eu agradeço o seu tempo. Queria só de que você falasse agora a sua mensagem final e estamos à disposição também para que a gente possa cada vez mais estar aprofundando esse debate. Logo, logo, espero que a gente possa tomar um café em São Paulo, aqui em Alagoas, mas fiquei com você à finalização da live. Muito obrigado por tudo e obrigado por todo mundo também que está acompanhando aqui. Ai, Lucas, gratidão, gratidão imensa por esse momento tão gostoso com vocês aqui. Quero dizer a todas as pessoas que estão assistindo para entrar sim no Instagram, no Face, Open Learning School tem material lindo lá, vale a pena conhecer. E o que eu falei, o que eu trouxe aqui, só uma pontinha, sabe? Porque eu sei que ainda ficaram dúvidas como, mas e aí, como que é o processo do dia a dia? Como que a criança se organiza para estudar? Como é o trabalho do professor? Enfim, tem tanta coisa linda para se discutir, porque não é só para Open Learning Connect, Open Learning School, mas é para todos que estão se relacionando com crianças, com jovens que estão se dispondo a aprender também. E então fica o meu agradecimento profundo e meu convite, né, para entender um pouco mais, se aproximar, discutir, falar de educação. Ela é possível, depende de nós. E não é para o futuro, não, é hoje. Quando a gente fala de educação para o século XXI, estamos atrasados, vamos correr atrás do prejuízo, vamos colocar essas crianças no lugar onde elas merecem, torná-las mais sábias e mais felizes. É disso que o mundo precisa, de pessoas sábias e felizes. E nós temos esse poder enquanto educadores. Bacana, pessoal. Então, desejo uma boa noite feliz a todos. Conheça o perfil da Open Learning School no canal do YouTube. Também, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, me segue aqui pelo Instagram. Eu desejo uma noite maravilhosa para vocês e que a gente possa cada vez mais aumentar essa nação educadora nossa, tá? Edilene, um beijão, beijão, beijão. Tudo de bom, que você tenha uma semana maravilhosa e que a gente possa se encontrar mais vezes, ok, galera? Boa noite feliz e até a próxima, viu? Tchau, tchau, pessoal. Valeu.